Boa noite. A gente dá início hoje à segunda edição da Dança Medicina, esse evento maravilhoso que eu estou realizando em parceria com a Macapom Puri, né? Onde o objetivo da Dança Medicina é o quê? É a gente incentivar a pesquisa e a construção de conhecimento sobre dança de forma decolonial, fazer essa partilha de forma acessível para que chegue a mais pessoas, fomentar o trabalho de artistas e pesquisadoras mulheres e auxiliar na luta dos povos originários, né, de Pindorama, que precisam desse auxílio, né, mais do que necessário. E a gente poder dentro dessa medicina da dança, né, do movimento, da dança decolonial ainda, servir isso, está servindo as raízes, né, desse movimento é crucial. E aí, primeiramente, queria agradecer a todas vocês pela presença, quem vai estar assistindo pela gravação também, quem vai chegar depois. Agradecer a todas vocês pela colaboração, pela participação, pela confiança e pela força mesmo de cada uma de vocês de estar somando nesse evento, nesse sonho aqui que a gente realiza juntas, né? Que a gente realiza juntas esse sonho. Então, deixo minha profunda gratidão e acredito que a da Macapum também, com toda certeza, e deixo minha profunda gratidão a ela por ter aceitado esse convite e a todas as pesquisadoras incríveis que vão estar com a gente nesses 3 dias de evento, por terem topado também em realizar esse sonho com a gente, né, em fazer essa parceria para que a gente faça esse movimento de partilhar a dança de forma medicinal, de forma decolonial e ainda auxiliar na luta dos povos originários. Boa noite, Monique, bem-vinda. Então, me apresentar um pouquinho para vocês primeiro, depois eu vou passar a palavra para Macapom. Eu sou Iani, Anapuru Muipurá, estou em processo de retomada indígena, e foi uma coisa que a dança, né, que o movimento corporal me trouxe, esse contato com a ancestralidade, essa busca de ir atrás da minha ancestralidade. E eu trabalho com dança há 6 anos, eu pesquiso e dou aula de dança com bambolês, né, dentro dessa perspectiva decolonial, pesquisando a dança com bambolês dentro da cosmovisão dos povos indígenas da América do Norte e da medicina da serpente, que foi algo que se apresentou na minha vida, né? Que no decorrer a gente vai falar um pouquinho sobre essa medicina, sobre essa simbologia. Então, eu trabalho com dança há 6 anos, e esse ano, nesses movimentos online de dar aula, me veio na realidade essa missão mesmo assim, né? Ancestral, foi um sopro mesmo assim ancestral de realizar esse evento. E aí a gente fez a primeira edição em junho desse ano. Foi em junho, né? Ou foi abril? Acho que foi abril desse ano, que foi eu, a Macapom e uma outra pesquisadora, que é a Yasmin Caroline. Eu convidei elas e a gente fez 3 dias de evento também, e a gente pôde auxiliar o povo Tabajara Tapuio, do Piauí, que estava precisando de um auxílio mesmo financeiro para contratar os professores de linguística no processo de retomada da língua deles. E aí a gente pôde estar somando com esse trabalho e fazer essa partilha da dança com muita gente. E aí senti de abrir meu coração e convidar a Macapom para para continuar realizando esse evento comigo, para a gente fazer juntas e convidar essas mulheres incríveis. E aí ela sugeriu que a gente fizesse esse evento com a temática da serpente, né, que é algo que já perpassa os nossos trabalhos, e o das mulheres que vão estar aqui conduzindo as oficinas com a gente. E aí quero deixar a palavra um pouquinho agora para a Macapom, para ela se apresentar, falar um pouquinho dessa segunda edição. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho sobre mim. Bom, meu nome é Macapom, eu sou Puri, eu sou aqui do Espírito Santo, eu faço parte do povo que está sendo beneficiado, né, com os recursos que estão sendo levantados aqui através desse evento. Então, eu estou transbordando de gratidão mesmo por ver esse evento acontecendo de uma forma tão bonita, especial, forte, né? E ainda estou fazendo parte, né, dessa galera que vai estar podendo ter mais recursos para estar se articulando a partir disso. Então, assim, só gratidão mesmo.
Eu fiquei muito feliz com o seu convite, mano, para participar com você da produção, organização desse evento, porque é uma confiança muito grande, né? E me sinto feliz de estar podendo contribuir, e de estar conhecendo também mais de perto o trabalho dessas outras manas que a gente convidou para somar, né? Gratidão a todas que toparam participar desse evento, nesse formato, né? Doando uma parte e ficando com a outra. Gratidão às pessoas que se inscreveram, gratidão, gratidão, só gratidão mesmo, por tudo que estamos podendo vivenciar a partir dessa ideia que a gente resolveu levar para frente, né? E, bom, é isso. Eu sou realizadora do movimento Dança Pura, que é um movimento que eu criei para poder falar sobre dança por uma perspectiva decolonial para as pessoas aqui onde eu moro. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, que é um lugar bem colonial. E, enfim, é importante a gente estar botando a nossa presença em todos os espaços, né? É isso. Além de professora de dança, eu também sou artesã. Eu faço brinquedos, eu sou mãe, sou doula. Eu estou muito feliz que tem uma gestante aqui participando do nosso encontro. Nossa, é muito bom. Eu fico muito feliz de ver as mulheres barrigudas dançando. Fundamental, todo mundo, né? Fundamental dançar, mas quem tá com barrigão, mais ainda. Ainda mais mexer o bumbum. É isso, gente. Vou passar minha palavra. Deixar fluir aí. Quem quiser puxar agora. Eu queria que você falasse um pouquinho só sobre essa ideia que veio da gente fazer com a temática da serpente, como foi que essa ideia chegou por aí, para que a gente colocasse a temática no evento. Ah, tá. Com certeza. Aconteceu que no mesmo período, mais ou menos, que eu e você, a gente estava conversando ainda sobre fazer alguma coisa juntas. O meu grupo de retomada aqui do Espírito Santo, a gente estava no processo escolhendo o nome do nosso grupo também. E aí, juntos, nós escolhemos o nome Chamum Orum, que significa obra grande, grande serpente, né? Então, a nossa galera está muito conectada aqui com, com essa inspiração, que é uma inspiração que antes disso já vinha presente no meu trabalho com dança também. Os movimentos de serpente já vinham aparecendo muito na minha pesquisa com a dança ritualística, né, que busca estar trazendo essa conexão com os movimentos selvagens, né? E, bom, também, além disso, eu propus a ideia da temática da serpente, porque assim a gente pode aprender umas com as outras e se aprofundar nesse estudo que é cheio de magia, né? E compartilhando fica bem melhor para a gente aprender e circular conhecimento junto, né? É mais ou menos por aí. Gratidão, sim. E aí, dentro disso, a gente convidou, né, essas mulheres maravilhosas, a Monique está aqui, que vai estar com uma oficina chamada Rebolar Medicinal, que ela já trabalha com isso, né, há muitos anos. E aí, vai fazer essa partilha com todas vocês, para vocês assistirem, né, quem estiver aqui também acompanhando pela gravação, novamente reforçando. E essa temática da serpente é muito interessante porque a serpente, ela, já já a gente vai entrar mais nisso, mas a serpente, ela tem essa simbologia muito poderosa, né? De muitas culturas e de muitas culturas antigas. Está muito presente dentro das histórias, né? Dos povos indígenas.
não só aqui de Pindorama. E é um movimento que eu achei muito interessante quando foi ano passado que começou a vir essa simbologia para mim dentro do meu trabalho com a dança. Muitas mulheres, ao mesmo tempo, estavam sonhando com serpentes, visualizando serpentes. É um movimento que está acontecendo assim coletivamente mesmo dentro mesmo da psique feminina, né? Dentro do imaginário feminino, de muitas mulheres estarem sintonizando com essa simbologia, estarem sonhando com essa simbologia, né? É como essa serpente mesmo, a Macapão vai partilhar uma história do povo Puri, que tem a ver com a Xamun, né? Do nome do grupo de retomada dela. E fala justamente sobre um pouco sobre isso, né? Sobre essa serpente que se levanta. E no nosso corpo a gente tem essa serpente, a nossa força vital, né? Ela sobe pelo nosso corpo serpenteando. E a força vital é a nossa força de vida. Então, quando a gente mobiliza essa energia, é muito interessante porque vem muita disposição, vem muita vitalidade, vem muita clareza, vem muita vontade mesmo, assim, né? De viver e quando a gente trabalha, mexe isso na dança, é muito poderoso. Então, em todas as oficinas que vai ter com rebolado, com os movimentos pélvicos, com a dança com bambolês, com as outras danças que as mulheres vão estar trazendo, trabalham assim tanto com essa ativação, né, quanto com essa expansão dessa energia vital. E aí super casou ela ter trazido a Macapão ter trazido essa temática da serpente, porque o meu trabalho já trago isso, né, inclusive no nome dos cursos que eu faço, das oficinas, das aulas. E aí dessas mulheres também que estão se juntando, né, tem toda essa temática. Então foi realmente isso que você falou de unir, né, para a gente poder conhecer não só a pesquisa de cada uma, mas acho que assim, como que esse símbolo chega mesmo, né? Esse símbolo totalmente poderoso chega em nós mulheres, né? Em cada uma de nós, porque eu sinto que vem mesmo como esse levante, porque a dança ela já traz isso, né? Esse movimento de, de retomada do nosso corpo, principalmente a dança aqui dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo, da dança de forma decolonial. E aí, quando a gente alia isso com a serpente, né? Eu acredito que conecta muito mais com essa força mesmo feminina, essa força da vida, essa força do poder feminino. E esse processo de retomada do seu corpo, ele fica muito mais potente, muito mais eficaz, muito mais prazeroso. Acho que são tantas as palavras assim que a gente, tantas as coisas que a gente sente quando a gente entra em contato com essa simbologia na dança, que é um pouco difícil de colocar em palavras, porque vai mais dar a sensação. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também, Macapão, sobre as meninas também, Sol, Monique, se quiserem fazer uma partilha sobre a dança dentro dessa perspectiva decolonial e essa simbologia da serpente, né, dentro da dança, para a gente abrir um pouquinho para vocês falarem esse processo de retomada também, né, do próprio corpo com a dança nessa perspectiva decolonial. Bom, vou pegar a palavra aqui. Então, sobre essa decolonialidade, né, que a gente está propondo através desse evento, através dos nossos trabalhos individualmente, cada uma já vem trazendo essa temática também, né? Por que a importância disso? Nós vivemos num contexto, né, que passou e passa pelo processo da colonização. Então, esse processo ele deixou muitas marcas na nossa história, nos nossos corpos, no nosso modo de viver, de se relacionar, de se vestir, de se alimentar. Tudo isso a gente reproduz, né, na forma de hábitos coloniais, pensamentos coloniais, de forma naturalizada, como se fosse natural mesmo, mas porque a gente acaba ficando sem ter acesso a uma outra realidade. Então, essa proposta da decolonialidade através da dança é uma forma de estar mostrando ali uma outra perspectiva disso que nós estamos vivendo aqui nessa realidade, né?
uma outra forma de lidar com esse mundo que nos é apresentado. A gente não é obrigada a aceitar, né, essas, essas coisas cristãs e patriarcais, racistas, homofóbicas, que fazem parte da nossa sociedade como se fossem naturais, não são. Então, para a gente realmente desconstruir uma coisa tão difundida como é o colonialismo na nossa sociedade, a gente precisa cuidar do nosso corpo, começar no corpo, que é no corpo também que os colonizadores, que o sistema hoje, é através do corpo que ele vem controlando a gente, o nosso pensamento, as nossas opiniões, a nossa estética. Enfim, então é através do corpo também que a gente, através da dança, tem condição de estar rebatendo essa situação, sabe? Porque é no corpo que a gente tem as informações que a gente precisa para conseguir decolonizar a nossa relação com o nosso corpo, né? Começa daí a nossa relação com a gente mesmo. E a gente decolonizando a partir da gente mesma, a gente está modificando a nossa relação com tudo ao nosso redor. Então, é um processo que é complexo. Então, existem pessoas hoje que estão organizando esses processos de forma didática, né, para facilitar umas para as outras, né, da gente se ajudar, ter ferramentas para estar lidando com esse sistema. Então, a dança ela é um mecanismo de proteção, de defesa que a gente tem, né, nesse mundo, a gente se empoderar dessa capacidade de se movimentar livremente, espontaneamente. E isso é uma rebeldia, entre aspas, né, necessária nesse mundo que a gente vive hoje, que fica querendo encaixotar a gente, colocar a gente dentro de padrão. Ver o movimento da serpente, né? Ele não tem nada que prende o movimento da serpente. Foi você que falou isso, mano. Em algum momento, alguma conversa nossa. Acho que foi na live. Você falou sobre o movimento da serpente, que ela sempre dá um jeito de escapar, não tem como prender ela, né? Então, essa fluidez, né, que a medicina da serpente ensina pra gente, ela é, ela é fundamental. Me encanta mesmo esse estudo desse bicho, desse corpo, perceber essa força feminina que realmente ela vem conectando, é muito potente. Então, a decolonialidade na dança, ela é importante para a gente poder abertamente ter espaço para dialogar, não só oralmente, né, mas dialogar com o corpo todo sobre essas questões que a gente tem que estar lidando pelo fato de estarmos aqui nesse contexto como uma sociedade colonizada. É, é isso, gente. Vou passar minha palavra, porque eu me empolguei, acho que eu falei bastante já. Boa noite, gente. Eu vou pegar a palavra rapidinho, né, aqui já. Acho que todo mundo falou, né, um pouquinho. Eu tô fazendo as coisas aqui em casa, né, então não consegui ouvir tudo assim, né, direitinho, como falaram, mas queria chegar, né,
aqui, né, marcar essa presença também, né? Bom ver vocês aqui, escutar também um pouquinho, né? Muito massa. E aí vocês falando, né? Tava ouvindo agora, né? Mais um pouco sobre essa relação, né, da decolonialidade com a dança. E aí até me lembrei de uma frase, né, que eu trago muito comigo, né, assim, que é de Conceição Evaristo, né, que é uma mulher preta, poeta, escritora, professora, e que ela diz que toda a vida e liberdade que pulsa dentro da gente e que a gente questiona esses poderes, né, dessa supremacia colonial. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente está vivendo uma prática decolonial. Então, é vivência de o tempo inteiro, né, mesmo assim. E eu acho que na dança também é esse lugar, né, assim, de não tem, assim como a serpente, né, esse caminho que não é linear, não tem uma receita, né, uma regra, assim, acho que de um caminho que é decolonial aqui para você seguir, né, assim, tipo um passo a passo de como ser, né, decolonial com a dança, mas é um constante descobrir-se, né, e também perder-se, né, que é super importante nesse caminho que não é linear mesmo, né? E inclusive eu fiz recente uma performance com com um professor, né, também de dança, que ele é africano, né, o Tsumbi, e ele também é uma referência em relação a esses conceitos, né, assim, espirituais da serpente, né, porque o povo dele, de Moçambique, tem um nome, o povo dele é o povo Sena, né, de Moçambique, e aí na tradição eles chamam essa serpente, né, que não tem controle, que não tem rédea, vamos dizer assim, de tinhoca, né? E aí a gente fez uma performance assim, um estudo sobre isso também, que foi bem interessante, porque essa serpente, ela não como é que eu posso dizer? Ela não tem esse conceito colonial, né, que a gente tem de bem e de mal, né? Assim, ela literalmente não tem limites, né? Assim, então ela é esse grande desejo e também esse grande desespero, né? Esses excessos, né, também. Então é um caminho que sempre está na curva, né? E se ele for muito extremo, ele também pode não ser muito legal, né? Porque o excesso ele geralmente não é bom, né? Então essa serpente, ela também ensina isso, né? Esse caminho que é sempre do meio, né? Assim, sempre de curvas, né? Que não é linear, porque se a gente começa a ficar muito indo só para um lado, acaba gerando um excesso, né? E é isso que esse sistema capitalista, né, e colonial sempre quer trazer, né? Assim, de sempre ser um caminho só, uma coisa só, e que isso adoece, né? Esses excessos de sempre uma mesma coisa adoece, né? A gente plantar sempre uma mesma coisa só adoece, né? Adoece a terra, adoece a gente, como a gente está vendo, né? E nada é desconectado. Então, eu acho bem, esse assunto é bem profundo, né? Também assim, escutei um pouquinho, né? Assim, também de sobre como a serpente chega, né? Para cada pessoa, assim, que a que a Andresa, né? Que hoje dança, ai, ai, mas que falou sobre como chega nos sonhos, né? Como chega assim, enfim, através de tantas formas, né, na nossa vida, e que acredito que uma das coisas tão fortes, né, que a serpente vem para trazer, que não é só beleza, né? Tem muita coisa muito mais profunda e feia também, né? Assim, para a gente olhar, estranha, né? E sombria, mas também vem muito essa ideia do não linear, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, de trazer, e que isso por si só já é muito grande, né? Essa não linearidade, porque isso chama a instabilidade, né? Chama esse caminho sempre da malícia no sentido de ginga mesmo, né? Uma malícia no sentido de que tá sempre lá e cá, né? Assim, então é uma dança constante, né? Por si só, assim, o movimento da serpente já é essa dança constante que ensina a estar sempre, né, balanceando aí, dançando literalmente, né, com a vida.
E eu acho que isso sim é a maior dança, né? A gente é dançar a partir do nosso próprio umbigo, dançar o próprio caminho e a própria vida, né? Porque não existe só dançar aqui bonito, parado aqui em um lugar e não tá trazendo isso, né? Para cada instante da nossa vida, né? Acho que é por aí. E é isso. Vou tentar acompanhar vocês aqui, mas seguindo, organizando as coisas aqui de casa. Tá bem. Sol, você quer partilhar alguma coisa com a gente? Eu vou dando continuidade, então. Isso que você falou, Monique, de tipo, o sistema, né, colonial, patriarcal, ele sempre aponta, né, um caminho, e esse caminho, um caminho só, sempre é para fora, né? Sempre é 1.000 léguas distante de você. E quando a gente fala da dança dentro dessa perspectiva decolonial, desse processo mesmo no geral de decolonização, é sempre um caminho para dentro, né? É sempre um caminho para dentro que justamente não é linear, que é o que eu sinto assim que eu acesso muito na dança, por exemplo, é essa espiral que você vai ali entrando. E eu acho que também passa muito por esse lugar de se ocupar, porque o que acontece, esse processo, né, claro, de dança decolonial, de retomada, vem para esse processo de se ocupar, porque, assim, eu gosto de usar um exemplo com as minhas alunas, que eu estou morando na roça agora. E aí tem um sistema de irrigação, né, aqui. E se a gente passa um dia sem conferir o sistema de irrigação, quando vai conferir 2 dias depois, já tem muitos lugares que a água ela não está fluindo, que já entrou uns bichinhos, já entrou formiga, já entrou aranha, já entrou umas coisas ali, e a água ela não está fluindo para fora, né? Não tá irrigando. E aí eu acho muito interessante essa metáfora para dizer assim o quanto é importante, porque quando a gente liga, né, a água fica ali só por 1 hora, e aí a gente desliga, aí passa 2 dias. Aí como a gente pega para essa questão do estar se habitando, né? Porque quando a gente move na dança, que a gente mexe o nosso corpo inteiro, e a gente começa a se conscientizar do que a gente tá mexendo, né? Principalmente aqui, dando o exemplo das práticas pélvicas, né? Você está consciente ali da sua pelve, aqui da bacia, da articulação e tudo, e você vai se ocupando, né? Você vai se conhecendo, você vai se habitando, você vai circulando a energia do seu corpo por toda a sua extensão, né? Nesses movimentos para além do rebolado, mas do serpentear, das ondulações e tudo isso que a serpente vem trazendo na dança, você entra mesmo nesse processo de se ocupar, né? De se habitar de se retomar, porque essa força da vida, a sua força de vida, ela vai percorrer no seu corpo inteiro. E aí fica muito difícil, né, de você ser manipulada, porque você vai começar a entrar em contato com a sua sabedoria interna, né, com aquela sabedoria que é só sua, que está ali dentro do seu corpo. Que foi uma coisa que a Monique falou também, sobre esse processo ser muito único, né, para cada um, não tem como ter uma receita. Eu acredito que passa também justamente por isso, porque você vai entrar em contato com a sua própria sabedoria interna, né? Através do seu corpo, porque o seu corpo ele é a sua casa. Ele está aqui, é através dele que você vivencia o mundo. Então, quando você traz a dança e traz essa simbologia da serpente para dentro disso, né? Essa energia começa a percorrer por todos os lugares. E aí também é muito interessante porque como a serpente ela sempre traz esses movimentos curvilíneos, né? Esses movimentos circulares, é, enfim, serpenteando, está associado muito à própria energia feminina, né? O círculo, né? As circulações, os movimentos circulares estão muito associados com a energia feminina. E o quanto é essencial para a gente, a nível mesmo de saúde, entrar dentro disso, né? Porque nós somos cíclicas, nosso corpo é cíclico. A gente não tem um ritmo, né, reto, assim, igual o tempo inteiro. Na realidade, ninguém tem, né? E eu acho muito interessante porque você observa o planeta, ele é circular, né? O Sol é circular, a Lua é circular. Tudo vai entrando dentro desse movimento dos círculos, né? E quando você começa a entrar em contato com essa simbologia da serpente, e eu dou esses exemplos também porque eu trago muito dentro da minha pesquisa o bambolê, né? Que aí o bambolê parece ali a Ouroboros, a cobra comendo a própria cauda. Então, vai alinhando com esses movimentos circulares. E quando a gente traz o quanto mesmo a nível de saúde, de vitalidade,
esse lugar mesmo de apropriação interna, né? De você começar a decidir as coisas pela sua vida, a decidir as coisas na sua vida, decidir os seus rumos, partindo desse movimento do seu corpo, partindo da sua sabedoria interna, né? Porque a gente vê muitas mulheres, e eu era uma delas, inclusive, que eu tinha, não sabia nem que eu podia levantar a mão, tinha vergonha de levantar a mão até para falar em sala, para tudo. Tinha vergonha de levantar a mão, preferia ficar calada, quietinha, dançar em público, então, jamais, né? Então, assim, o quanto o nosso corpo não fica preso por muitas regras, né? Que estão, assim, já ali pré-estabelecidas e julgamentos que também atravessam o nosso corpo, como a Macapon disse, né? A, a, a colonização, ela tem esse viés, né? Essa face oculta que é a colonialidade, que é essa própria forma, assim, já dela entranhada dentro dos nossos corpos, dentro das nossas relações, né? Dentro da forma como a gente se relaciona consigo mesma e com as outras pessoas. E o quanto isso não está sempre vindo com amarras e aqueles pensamentos de deveria ser assim ou deveria ser assado. E aí, quando a gente dança e traz esse movimento da serpente, o quanto não traz essa libertação mesmo, né, de movimentação espontânea, como a Monique falou, de sem limites, né, de você ali se expandir, expandir essa força de vida, expandir essa energia, né, sem estar com esses rompendo, né, as barreiras desses pensamentos, dessas condições assim, né, pré-estabelecidas da colonização. Quer falar, Macapom? Boa noite, mulheres que chegaram, sejam muito bem-vindas. A gente está falando aqui um pouquinho sobre a dança, né, de forma decolonial e a serpente dentro da dança, esse trabalho com esse movimento da serpente dentro da dança, né? E vou dar a palavra agora para a Macapom. Olá a todas, boa noite. Eu ia desejar boas-vindas também para quem chegou depois aí. A gente vinha falando aí sobre o assunto da serpente e a dança, né? Trazendo nossa perspectiva. E eu gostei muito do que a Monique trouxe, a questão de não ter receita, sabe, para decolonizar a nossa relação com o nosso corpo, com a dança. A gente aqui vai estar compartilhando nossas pesquisas, né? Nossos estudos, nossas vivências. E é massa a partir disso. Cada uma vai ter ferramentas para poder estar criando o seu próprio caminho, né? Para poder estar encontrando o seu próprio caminho, porque é isso. Como não tem receita pronta, então a gente tem que ir desbravando mesmo, né, as possibilidades do nosso corpo e se abrindo para ouvir o nosso corpo, entendendo mesmo que a produção de conhecimento ela não acontece só dentro da nossa cabeça, né? E, bom, isso junto com a simbologia da serpente, né? Que a gente escolheu por muitas afinidades em comum com esse assunto. A serpente, ela é muito poderosa, né? As pessoas têm medo da serpente. Acho que eu tenho um pouco de medo também. Eu diminui um pouco o medo depois que uma serpente apareceu para mim num sonho, passando pelo meu corpo. Eu compartilhei, eu acho, com você, mana, e Annie e Ed, em alguma das nossas reuniões sobre esse sonho, que ele me fez parar para perceber esse medo que eu tenho da serpente, que é ao mesmo tempo um símbolo que eu tenho muita admiração, eu quero me aproximar, eu quero conhecer melhor. Então, aprender a lidar com a parte mais desafiadora para poder a gente também ter acesso ao mais leve, mais sutil, né, da experiência de estar se conectando com a natureza. É sempre assim, tudo na natureza tem suas faces, né? Nada é só por sorrir. E a serpente,
ela, enfim, ela é um desafio aí, né? Que a gente topou juntas desbravar com essa equipe de mulheres artistas da dança que vem trazendo essa simbologia com muita força, trazendo a conexão com os movimentos da pelve, trazendo a cultura dos povos pretos como dos povos originários. Tem também a artista colombiana compondo a nossa equipe de oficineiras. Tá muito chique. Tá sendo massa poder aprofundar nesse assunto da serpente junto com vocês. Eu vou passar a palavra para que outras manas possam falar também. Chegou bastante gente depois que eu falei. Pode ser? Mulheres, quem quiser Cara, partilhar, sim, eu ia falar. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma partilha, contar o sonho com a cobra que você já teve, se você tem medo, se você não tem, o que que te trouxe aqui? Eu vou. Então, mas assim, o que me trouxe aqui, eu tava, eu cheguei até vocês pelo Insta de Brie, que é uma das que vai oferecer a oficina e tal. A gente tá pagando uma cadeira junto na faculdade. E aí, desde que eu ia, assim, eu ela soube da minha gestação, ela acabou me dando um apoio muito forte, assim, sabe? Em questão de, principalmente em questão de me empoderar no meu parto, no meu processo de gestar e de parir. E a minha conexão com a serpente, ela chegou no começo da pandemia, quando eu, assim, tinha uma mestra que eu seguia muito de Kundalini Reiki. E aí, assim, quando eu fui fazer o curso de Reiki, desse tipo de Reiki, de Kundalini, aí ela traz muito a simbologia da serpente é, em vários lugares do mundo, assim, sabe? E aí eu me conectei muito com essa simbologia. E agora, assim, no momento da questão de estar gestando, de estar prestes a parir, né? Quando eu descobri que estava grávida, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, foi que eu precisava liberar a minha pelve, porque desde sempre, eu sempre tive um preconceito muito grande com isso, assim, sabe? E eu via que esse preconceito não era meu, que ele era algo implantado mesmo e que eu já sentia antes que eu queria me libertar, que eu queria me livrar. Só que aí, quando eu soube da gestação, isso ficou ainda muito mais forte, porque, porque eu comecei a ter que trabalhar a pelve, a ter que fortalecer o períneo para poder, enfim, que facilitar na hora do trabalho de parto e tal. E aí foi assim, foi assim que eu cheguei bem, que a cada momento a questão da serpente tem ficado muito mais forte. No início, assim, antes de eu saber da minha gravidez, eu tava me conectando muito, assim. Também através de sonhos. E quando eu era pequena, na minha família, tinha uma lenda de que se, quando o bebê nascesse, passasse uma serpente na mão direita, o bebê ia ter um bom dedilhado no violão. E hoje eu tenho um bom dedilhado no violão. E meu pai fez isso comigo quando eu era pequena.
Aí, assim, eu já tinha uma certa, assim, conexão, a minha mãe ficava falando, e aí, de uns tempos pra cá, essa conexão começou a se passar, assim, cada vez mais forte, principalmente do início da pandemia, depois que eu fiz o curso de Reiki, que eu meio que, como, assim, né, através do curso de Reiki, despertei essa energia, ela começou a aparecer cada vez mais por sonho, e até de encontrar cobra na rua. Teve uma vez que quando eu tava chegando aqui no meu prédio, acho que eu me empolguei, né? Tô falando muito. Eu tava com vergonha de falar, mas tô falando muito agora. Teve uma vez que eu cheguei aqui no meu prédio e aí tava tudo escuro. E eu senti um rastejar. E aí, quando, tipo assim, na hora que eu tava com o meu ex-companheiro, e aí, na hora, assim, eu tomei um susto, eu fiz, tem uma cobra. Aí a gente começou a andar assim para poder acender as luzes do estacionamento. E tinha uma cobra coral lá, realmente, assim, a gente acordou uma menina que a gente, hoje ela é amiga, né? Mas antes ela não era, que a gente tinha acabado de chegar no prédio. Aí, para ela poder saber da cobra, e ficamos lá esperando o resgate até o outro dia, assim, para pegarem a cobra e levarem, né? Aí, enfim, é isso. Vou passar a palavra aqui, porque empolguei demais já. Que bom te ouvir, mano. Fica à vontade. Não tem isso de demais, não. A palavra continua aberta para vocês. A Sata, acho que é assim que pronuncia. Se quiser falar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho sobre essa simbologia, né? Como que essa simbologia da serpente chega para você? Como foi que você chegou aqui hoje, né? Para estar aqui juntos com a gente nessa roda de abertura, nesse evento, viu? Fique à vontade. Tá bom. Salve, mulheres. Estou chegando aqui um pouquinho atrasado, mas consegui pegar um pouco, né, do intuito do momento. Eu cheguei, no evento, né, pelo Instagram da Kayá, que compartilhou. Não sei se todas conhecem a Kayá, eu sei que alguém aqui tem uma conexão maior com ela. A Kayá Capiopuri. E aí, né, entrei no Instagram, fui olhar e aí senti que era para mim, esse era meu momento. É, a conexão com a serpente, assim, a serpente já apareceu em vários momentos, assim, da minha vida. Eu moro no interior de Minas e, né, por ser interior, sempre apareciam cobras no quintal da casa. Tipo, agora com o desmatamento e tudo, tem sido menos frequente, mas todo ano, pelo menos uma cascavel aparecia lá no quintal. Cascavel, jararaca. É, é um animal que faz parte, assim, né, muito do bioma daqui. Já tive muitos sonhos assim com cobras que não consegui decifrar exatamente assim, mas já apareceram para mim várias vezes. Uma vez tive um sonho que tinham muitas, muitas, muitas jarros de cobras, cobras andando em todos os lugares. É um simbolismo que apareceu para mim também estudando um pouco da Kundalini, no Candomblé, quando eu me aproximei também, eu me interessei muito, né, por Xumaré, por Ieuá, né, que trazem essa visão da transformação, da troca de pele, né, da abertura para o novo. É, deixa eu pensar se teve mais algum processo com a serpente. Mais recentemente eu estava numa residência de cura com a Kayá, e outras pessoas indígenas e negras. E aí a gente se pintou com genipapo. E aí ela me pintou uns braceletes assim no braço. Eu estava num momento assim de muita fragilidade assim emocional, muitos desafios assim na vida. E aí depois passou um tempo, ela falou: "Eu vou terminar de te pintar". E aí ela fez
um traço assim, né, circulando o braço, e me pintou uma serpente nascendo assim das costas e passando aqui por todo o corpo. E ela parava aqui, parecia que como se eu fosse um reservatório de água, assim, né, cheio até aqui, e ela estivesse bebendo uma aguinha, assim. Eu fiz essa analogia porque eu vou muito na cachoeira aqui, e recentemente eu vi uma cobrinha, assim, bem fininha, assim, pequenininha, bebendo água lá na cachoeira, enquanto eu tava, e aí quando ela me desenhou essa cobra, essa serpente, eu lembrei muito dessa cobra, né, que eu vi, e foi muito assim, potente, assim, quando ela me pintou essa cobra. Eu lembro que eu estava sentada, e aí quando eu fui levantar, foi um custo para levantar, assim, porque eu estava toda instável, assim, parecia que realmente a energia serpenteou, assim, a serpente caminhou por todo o meu corpo, até eu finalmente conseguir ficar de pé. E foi, assim, né, essa experiência com o Genipapo, além de outras experiências, assim, nessa residência foram muito potentes para eu me recompor, assim, para eu me reconstruir. E foi após essa experiência que eu entendi, que eu descobri, assim, né, pesquisando com a minha família, que eu era puri, assim. Então, de repente, chego aqui e acho que, né, a espiritualidade dando os seus sinais, fazendo as conexões para eu chegar onde eu preciso chegar, né, e fazer a retomada em coletivo. Salve, que linda! Parenta. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha uma por inscrita. E eu fiquei muito feliz também de chegar para mim esse evento, assim, sabendo que também vamos estar contribuindo com a retomada, né, de uma forma concreta e também de uma forma de aprendizado, né, simbólica, artística, enfim, de inúmeras formas, assim, estou muito feliz de estar aqui entre vocês, assim, estou muito honrada, estou muito feliz que deu certo de vir participar. Ah, muito grata pela sua fala, grata pela sua participação. Geórgia, você quer falar um pouquinho também com a gente? Quero. Oi, só um segundo que eu estou aqui jantando. Boa noite a todos. Eu venho através do Instagram da Andressa. Vi lá que era aberta e gratuita e não pensei duas vezes, embora eu estivesse nesse processo de precisar comer. Eu já fiz vivências com a Andressa e já senti o chamado muitas vezes, minha relação com a serpente. Começo com a relação com o Kundalini Yoga também, essa investigação. Mas eu tenho umas questões, tipo assim, eu ainda não consigo nem fazer um círculo direito com o meu corpo. Eu já fraturei a bacia, né, essa região, e eu ainda tenho uns trucos do outro lado, sem ser o lado que eu fraturei, um abalamento da vértebra do quadril. E essas minhas dores também, que me chamam para mexer, para circular. Eu estudo dança também, dança contemporânea. Inclusive, amanhã a gente vai estar estreando um espetáculo de uma turma, de um curso. E é engraçado porque quando eu entrei, justamente, o André estava falando sobre a questão do círculo. E eu fiquei aqui mapeando que a minha movimentação na cena amanhã envolve sempre círculos e espirais, e eu tô nesse caminho. E hoje mesmo eu falei com uma amiga na praia, num momento que eu tava tanto tentando rebolar a raba, e várias mulheres ao meu lado assim, vamos lá, solta esse quadril, não faz com as costas inteiras. E eu, gente, essa bacia ainda tem muito que ser remexida para essa cobra realmente acordar, enfim, embora de diversas formas esteja aí na minha pesquisa artística como um todo, assim, um processo de montagem que eu estou iniciando
No primeiro encontro, a primeira carta que a gente foi tirar o tarô dos orixás saiu justamente Oxumaré. E aí a gente pesquisa, né, serpente em várias mitologias, cosmovisões, como ela está no pensamento da origem do mundo de vários povos, né, originários. E aí é isso, o chamado tá me circulando. Eu sei que um dia eu vou ter um bambolê também para me ajudar. Quem sabe agora que terminou o curso, vou ter tempo para treinar. E agradeço muito, porque eu fiz uma vivência só com a Andressa, e aí eu levei um ensinamento de 2 maneiras de girar o quadril que eu treino todo dia. Levei para o meu alongamento diário, treinamento diário. E é isso, é um corpo de uma mulher de 40 anos que carrega muitas dores. E aí acho as percepções vêm, né, de como esses músculos se tensionaram e essas dores ficaram ali. E coisas profundas mesmo, né, das nossas antepassadas. Muito do que eu venho aprendendo, assim, a não ser como as minhas tias e vós, e poder realmente estar em processo de transformação e decidir a cada dia a mulher que eu quero ser, e não desprezando nenhuma parte dela, todas as demônias e tudo mais. E é isso, agradeço estar aqui nesse momento, a todos os seres envolvidos nesse encontro, a todos esses bons encontros, e vou aqui, gente. Estou engatinhando, mas estou circulando, estou mexendo aqui, estou curiosa, estou aqui para ouvir vocês, então eu acho que tudo faz um grande sentido. Muitas graças. Gratidão, Georgia. Muito feliz que você está aqui. Fiquei muito feliz com sua partilha, saber que a vivência que a gente fez, né, pôde contribuir, assim, para você rebolar, mexer um pouquinho a pelve. Então, muito grata, muito, muito, muito honrada. Que bom que você está aqui, né? O movimento chama as serpentes. Monique, você quer falar? Ah. Então, gente. Eu tava rindo só, porque foi engraçado, né? Que eu botei só no chat, que hoje eu sonhei que eu tava, tipo, num espaço, assim, com um monte de puri, né? E aí, quando a Sata começou a falar, e eu tô com Siba aqui, né, também, que é puri, né? E aí, quando ela começou a falar, eu, nossa, olha como ela parece puri, porque ela não tinha falado, não tinha falado no começo, né? Aí eu, nossa, parece tanto Helena, parece tanto cantar puri. É o quê? Ah, é. Aí Silva também, nossa, também parece muito puri. Aí eu acho que eu sonhei com aqui, né? Com essa reunião, assim, de um monte de puri. Que bom, né? Que bom que a gente tá fortalecendo também, né? Assim, o povo, toda a forma aqui também tá sendo um espaço muito importante, né? Assim, desse fortalecimento, né? E é isso. Que bom, feliz também por isso. Gratidão, Monique. Nossa, gente, muito, muito linda as partilhas de vocês, né? Para a gente ver como a serpente chega, né, em todo mundo de uma forma diferente, mas que tem as semelhanças também, né, de cada história, de cada situação, de como ela chega em cada uma. E eu trouxe até aqui umas imagens, na realidade, que eu partilho nas minhas aulas, eu queria mostrar para vocês também. Deixa eu ver aqui, que a gente falou tanto da presença da serpente nas culturas mais antigas. É aí que vai dar certo. Compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Vocês estão conseguindo ver? Sim? Ah, pronto, ok. Tranquilo, tô vendo sim. Pronto, perfeito. Então, né, essas simbologias que eu gosto bastante de estudar, do quanto ela está associada ao feminino, né? A gente vê que essas duas primeiras imagens são de Medusa, né, com os cabelos de serpente. Essa outra imagem é de Ísis. E observa, eu gosto muito de observar também até a postura, né, dessas mulheres, assim, de estar nesse lugar mesmo de apropriação de si, né, de poder pessoal mesmo, quando está do lado dessa simbologia. Aqui a gente tem também Isis, Ixchel,
É uma deusa maravilhosa, deusa da criatividade. E essas duas últimas imagens aqui da deusa Hecate, né? Já que na terceira com outras simbologias do feminino, né? Outros arquétipos. Mas eu gosto muito de observar a semelhança, né? Entre todas as imagens, assim, por mais que seja cada representação feminina diferente, né? Junto dessa simbologia da serpente. Essas imagens também do caboclo cobra coral, que eu também acho muito semelhante até a própria postura, né, de estar assim nessa junção com a cobra, a postura muito semelhante dessas mulheres. Passar Como que se aqui. chama a segunda deusa da foto anterior? Como que E escreve? Ixchel. Eu vou escrever aqui no bate-papo. Peraí. Ixchel. Ela tem a serpente na cabeça. Né? E tem outras deusas também que trazem essa representação com a serpente na cabeça. Aí a gente chega aqui também, né? Euá, Oxumaré, que também traz forte essa simbologia da serpente. E eu acho muito interessante porque ao mesmo tempo que traz esse lugar esse lugar de apropriação de si, também traz muito uma entrega, né? A associação dessas imagens, né? Nessas imagens com essa simbologia da serpente, me passa muito essa sensação de entrega também dentro dessa simbologia. Aqui as mulheres dançando com serpentes, né? Que tem muitas histórias da presença da serpente na dança ao longo do tempo. Aquela outra que você mostrou perto de Oxumaré, eu acho que eu já vi essa imagem associada, se eu não me engano, com Mami Vata. Como? Mami Vata é uma deusa, acho que Ibo. Nossa, não conhecia. Se puder também colocar aqui no chat para a gente, também vou pesquisar. Coloco sim, eu vou até pesquisar aqui se era essa deusa mesmo, talvez eu possa estar confundindo, mas era uma outra deusa sem ser Euá. Porque Euá também está aqui na segunda imagem, na terceira imagem. E a simbologia da serpente, né, dentro das medicinas da floresta, né, são muitas as histórias dos povos indígenas que falam sobre como a serpente ela vem entregar a medicina, né, ela vem trazendo essa sabedoria. E aí eu acho muito interessante, deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu só um pouquinho para vocês verem, observar, deixa eu voltar aqui em cima. Eu acho muito interessante essas imagens aqui, né, de Lilith e Eva, porque para mim, na minha pesquisa, né, a serpente ela vem muito dentro dessa, digamos assim, é uma divisão muito pequena, né, digamos assim, do feminino, mas ao mesmo tempo eu gosto de trazer essas duas imagens, porque o que que acontece? A gente vê, né, na história assim, como Eva, ela foi feita da costela de Adão, ela vem desse lugar de como Deus é cobra, terracota. Massa, Monique. Isso é aquela imagem, né, da moça com a cobra, que a Sata falou? Você coloca aí pra gente. E aí, como a gente vê, assim, na história que Lilith, né, a serpente que, enfim, já puxando também esse assunto do quanto a serpente, ela vem sendo, essa simbologia, né, ela foi deturpada, né, ela foi completamente demonizada, não diz, puxando ainda também um pouquinho da palavra da Monique, que falou que não é só luz, né, tem os extremos e tudo mais, e a serpente, ela traz muito na dança, assim, na minha pesquisa, esse contato mesmo da nossa luz com a nossa sombra, né, serpentear mesmo entre esses extremos. E aí essa simbologia ela foi muito demonizada, né, ao longo do tempo. Quando a gente vai pesquisar na história, a gente vê como ela sempre está associada a essa entrega das medicinas e também a essa associada mesmo ao feminino, né, ao poder feminino, com essa presença dela ali associada à energia feminina, né, associada às mulheres. E aí nessa imagem aqui, partindo da história lá do mito da criação, né, quando a gente vê que a história mais passada é que Lilith, na realidade, é uma deusa até sumeriana. Mas na história contada,
Eva foi feita da costela de Adão, e aí tinha aquela árvore que eles não podiam comer o fruto, e aí a serpente ofereceu a maçã para Eva, e aí a Eva, aí aconteceu tudo, né, que eles foram expulsos do paraíso, e a Eva foi condenada a menstruar, né, todas as descendentes de Eva foram condenadas a sangrar, né, já traz o sangue menstrual também nessa ideia de punição, de condenação, e na Bíblia ainda tem um trecho ainda que fala que depois daí elas foram condenadas a ser rivais para sempre, né? A serpente e a Eva. Só que quando a gente vê outras histórias, né, outras narrativas, a gente vê também que tem muitas narrativas que diz que a Lilith era a primeira mulher, né, digamos assim, junto com Adão. Foram criados ali do mesmo barro. E aí Lilith, ela se recusa a ficar por baixo de Adão. E aí ela vai embora do paraíso, ela se retira do paraíso. E aí Deus, branco, patriarcal, vai lá e faz a Eva da costela do Adão, né? E aí Eva fica como submissa, digamos assim. E aí a Eva vai lá na árvore, né? E a serpente, que é Lilith, vem e oferece a maçã. E aí, de novo, a simbologia da Lilith fica como essa simbologia que causou o mal, né? Essa simbologia maliciosa que veio ali fazer com que eles fossem expulsos do paraíso. Só que, na realidade, a gente pode olhar isso de uma outra perspectiva, como a serpente que vem partilhar o conhecimento, a maçã representando aqui o conhecimento, porque até então a Eva não tinha o conhecimento, né, no mito da criação. Depois que ela come a maçã, é que ela começa a enxergar e tudo, e aí vê que eles estão nus e toda aquela história assim que a gente vem escutando, né, ao longo dos tempos. Mas a serpente vindo aqui, eu gosto muito de olhar como aquela que vem mostrando, tipo, olha, amiga, tá aqui, enxerga, você tá sendo submissa. E oferece a maçã, né, para Eva também poder enxergar a própria situação, digamos assim. E aí, nessa representação da mulher com a serpente, né, e aqui no caso trazendo Lilith, eu vejo muito a serpente como essa força mesmo selvagem que tem no nosso corpo, né? Que foi algo que a Macapon trouxe na fala dela e a Monique também falou, nessa questão da serpente, ela não tem limites. E quando a gente trabalha com essa simbologia na nossa dança, que a gente traz essa simbologia na nossa dança, principalmente dentro desse ponto da nossa própria força vital, né? Da nossa força vital que dorme aqui na nossa pelve e que sobe pelo nosso corpo serpenteando, essa força, ela é a força da vida, ela é a força que corre nas plantas, ela é a força que está nas nuvens, ela é a força que está na terra, é a força que está no fogo, é a força que está na água, porque é a própria força da vida, né? Da vida, morte e vida, nem só vida. Própria força da vida, morte e vida. E essa força que está no nosso corpo, quando a gente começa a trazer ela na dança, dentro dessa perspectiva principal, ela vem já dentro dessa perspectiva decolonial, né? Digamos assim, porque ela não tem como ser domada. Ela é justamente essa força que vem nesse movimento mesmo de liberdade, de libertar os seus movimentos, de libertar mesmo a sua mente, né? Porque o nosso corpo ele não está separado de nada. No nosso corpo aqui tem tudo, nosso campo mental, nosso campo emocional, nosso campo espiritual. Então, quando a gente mexe essa energia, que a gente expande ela pelo nosso corpo, ela vem trazendo essa vitalidade de uma forma muito liberta, né? Muito sua, muito única, muito de como a força da vida reverbera em você, né? A força da vida ela vai reverberar em você de forma única. E quando a gente olha para a natureza, né? E nós somos natureza, não está separado, mas quando a gente olha, observa a terra, observa as plantas, por exemplo, a gente vê que é uma força que não tem como conter. Por mais que com tantos anos de colonização e com um sistema muito opressor, violentando a natureza, tentando controlar os ritmos da natureza, não tem como controlar. E a gente vê muito isso quando você observa ali uma plantinha nascendo no meio do concreto, entende? Tipo, resistindo, tipo, eu tô aqui, a força da vida, ela é mais forte, né? Então, eu acredito que quando a gente traz essa medicina da serpente, essa simbologia da serpente dentro da nossa dança, partindo da nossa força vital, dessa força que anima o nosso corpo, é muito isso que acontece, essa resistência, essa força selvagem da vida, essa força que não tem como você conter, né? Essa força que te anima. E aí é muito do que passa por aqui. E eu achei muito interessante todas as partilhas de vocês, como vocês falaram sobre essa imagética, né, e da presença da serpente em muitas culturas. Já estava com esse material aqui, senti de trazer para vocês, para a gente se inspirar, né, um pouquinho
e também sair dessa ideia que é muito passada de demonização do símbolo da serpente, né? Deixa eu tirar aqui. E deixar aberta a fala. Macapom, quiser falar alguma coisa. Nossa, mana, que aula maravilhosa que você deu pra nós. Amei. Gratidão. Eu, eu não sabia dessa história de Lilith. Eu aprendi com você. Eu gosto muito de entender esses arquétipos que fazem parte, assim, do nosso inconsciente coletivo, né? Porque eles influenciam muito a gente, às vezes, se a gente perceber, é bom trazer para consciência. Valeu pela partilha, mano. Valeu pela presença de todos. Muito bom escutar a partilha de cada uma. Muito bom que tem um monte de puri nessa roda. Valeu por esse encontro. Um ótimo começo de evento. Vou passar minha palavra. Mulheres, alguém mais quer complementar com alguma coisa? Não? Então, acho que a gente pode ir encerrando, né? Se ninguém quiser mais trazer nada. É só a abertura. É só a abertura do nosso evento, porque amanhã a gente já tem as oficinas, né? Com essas mulheres incríveis. E a primeira oficina, inclusive, é a da Macapom, seguida da Natânia, né? Da Rabaterapia. E a Brie Silva, com a prática de Helco Pelve, né, de Helco Passo Pelve com autonomia e presença. E aí a gente tem a Triana Caruê, com a oficina Ser Serpiente, né? Então amanhã são 4 oficinas maravilhosas com essas deusas. Não percam a oportunidade, gente, porque a gente juntou essas mulheres aqui tudinho nesse evento, só sobre a serpente e a dança. Então tá muito maravilhoso. E aí amanhã são essas 4 oficinas, 2 pela manhã, uma 9 horas da manhã, que é a da Macapom, trazendo a contação de história, né, e prática com a história da Xamum, do povo Puri. E em seguida tem a oficina 10h30, da Rabaterapia, e as oficinas da tarde são 2 da tarde e 3h30 da tarde, né? As oficinas, elas têm 1 hora de duração. E aí, no domingo, tem eu, a minha oficina 9 horas da manhã, que é com o bambolê. Então, se vocês tiverem bambolê, tragam, mas se não tiver bambolê também não tem problema, tá bem? Vou contar um pouquinho, né, sobre a história do bambolê, dentro da cosmovisão dos povos indígenas da América do Norte, da medicina da serpente, e a gente vai fazer uma prática. E aí, em seguida, a gente tem a maravilhosa Monique, que está aqui com a gente, com a oficina Rebolé Medicinal, que vai ser 10h30 da manhã. E aí, acredito que todos que estão aqui se inscreveram, mas quem não tiver se inscrito, né, que estiver assistindo também a gravação, o formulário de inscrição está lá na bio. Todas as oficinas, elas têm algumas vagas, agora eu tenho que ver como que tá, né, a questão das vagas gratuitas, porque algumas já foram ocupadas, mas tem algumas vagas gratuitas para mulheres pretas, indígenas, trans e mães solo em situação de vulnerabilidade financeira. E o valor, né, da oficina é R$ 50. E aí, se você quiser fazer todas as oficinas, fica por 260. E aí você ainda vai ter acesso à gravação dos nossos encontros, né, posteriormente, quando a gente juntar tudo. Então, acredito que é isso, assim, no mais, sobre essa simbologia da serpente na dança, para a gente já chegar aquecida, né, nessas práticas, já chegarmos inspiradas, já chegarmos cientes também, né, desse chamado que nos trouxe até aqui, dessa força que nos trouxe até aqui, né, que eu acredito que sempre está é força de transformação, é força de mergulho dentro de si mesma, é força de prazer, mas também é uma força assim de vitalidade, né? Uma força solar, mas também é uma força que
passa por essa escuridão, né, da gente, passa por esses extremos, como a Monique trouxe para a gente na nossa fala. Quer complementar mais alguma coisa, Macapom? Agradecer aí a presença de todas, né? Mais uma vez, uma honra estar com vocês aqui. E vamos descansar, porque o fim de semana promete. Nossa, vai ser babado, gente. Estou muito feliz com o encontro de nós todas. E, enfim, vamos que vamos. Axé. Gratidão, minhas queridas, pela presença de vocês. Gratidão, Macapom, novamente por topar tudo isso, estar aqui construindo junto. Grata, Monique, maravilhosa, da Rebolé Medicinal. Grata, Sol. Grata, Sata. Grata, Geórgia. Sejam muito bem-vindas, né, a esse evento, que seja assim mesmo um portal de mergulho aí para dentro de vocês e de muito movimento, né? Então a gente vai estar juntas em todas as oficinas, porque eu vou estar em todas as oficinas com vocês, que eu quero. Não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum de experienciar o trabalho dessas mulheres. Então, boa noite a todas, descansem, né? Se hidratem, acordem cedinho amanhã para se organizar. Já mandei o link, né, para todas vocês que se inscreveram. Então, você já tem o link lá no e-mail de vocês, vocês confiram com as oficinas, né, todas. E é isso. Um abraço grande, gratidão demais por estar aqui realizando juntas. Gratidão, mulheres. Boa noite. Boa Boa noite. noite, galera. Cheiro, gente. Boa noite.